Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, professor universitário há mais de 25 anos. Sou também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e nós estamos hoje aqui no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas, um canal destinado a difundir conhecimento em direito e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da adesão ao plano de demissão voluntária, não é? Vamos explicar um pouco esta situação. Mas antes disso, se você ainda não fez isso, deixa aí o seu like, que ajuda bastante o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os avisos de novos vídeos aqui no canal do Ceaju, tá certo? Bom, muito bem. Vamos lá falar sobre o plano de demissão voluntária. O plano de demissão voluntária, ele surgiu no Brasil na década dos anos 1990, quando o Brasil passou por uma série de privatizações de empresas estatais e as empresas que adquiriram essas empresas estatais, muitas delas tinham origem na Europa, tinham matrizes na Europa. E como elas precisavam fazer uma grande demissão de trabalhadores para adequar essas empresas antes estatais à realidade de mercado, eles trouxeram as experiências de suas matrizes, né? Lá na Europa, as dispensas coletivas elas têm que ser negociadas, não é, com o sindicato e estabelecidos critérios objetivos para a escolha dos trabalhadores que serão dispensados. Não critérios subjetivos, não é? Ah, eu vou dispensar o Joãozinho, o Zezinho e o Guinho. Não. Os critérios são objetivos. Essa é a experiência europeia, vem lá de duas diretivas do Parlamento Europeu. Então eles trouxeram isso para cá. Quais são estas regras que normalmente os sindicatos negociam lá nas empresas europeias, né, sediadas na Europa, para as dispensas coletivas? Eles negociam os critérios objetivos, como, por exemplo, os mais jovens antes dos mais velhos, porque o jovem tem uma capacidade de se recolocar no mercado mais fácil do que aquele que já tem mais idade, os solteiros antes dos casados, porque em regra os solteiros têm menos responsabilidade social do que os casados, em regra, né? E por isso mesmo o impacto da despedida é menor, e vários outros critérios dessa natureza. E um deles, o principal deles, é, primeiro, aqueles que querem sair. Porque aqueles que querem sair já têm um outro objetivo em mente e, portanto, eles aceitam mais fácil, o impacto da dispensa é menor. Então, eles criaram lá o plano de demissão voluntária, não é? O empregador oferece uma série de benefícios para aquele que voluntariamente se predispuser a deixar o posto de trabalho. Então vejam que, na sua origem, o plano de demissão voluntária, também chamado de PDI, plano de demissão incentivada, ele não tem a característica de transação. Ele tem a característica de reduzir o impacto social de uma grande dispensa coletiva. Quando essas empresas europeias vieram para o Brasil, porque elas tinham comprado, né, as empresas estatais que foram privatizadas, e essas empresas estatais tinham muito mais empregados do que era necessário, elas precisavam fazer uma dispensa coletiva, elas trouxeram essa experiência para cá. E o que acontece é que no Brasil,
nós não entendíamos isso. Por quê? Porque no Brasil é possível dispensar o empregado sem justa causa, basta que pague ali a indenização de 40% do FGTS. Então, qual era o sentido do empregador estar pagando um valor a mais, além do que a lei determina? O brasileiro não entende porque ele não tem essa realidade da comunidade europeia, onde as empresas têm uma responsabilidade social em não impactar a sociedade com dispensas coletivas. E aí surgiu então a tese de que este valor seria uma transação para dar quitação ao contrato de trabalho. Isso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho disse não, não é quitação, não é transação, fez lá a OJ 270 dizendo que não era quitação. Entretanto, mais para frente, um destes processos chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal aprovou a tese 152, o tema 152 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e este tema estabelece basicamente que sim, que a adesão ao PDV implica a transação extrajudicial que decorre da adesão do PDV implica quitação total do contrato de trabalho, desde que isso esteja presente, tanto no acordo coletivo que aprovou o plano, quanto nos documentos assinados pelo empregado. Então, o Supremo Tribunal Federal começa dizendo que a adesão ao PDV é uma transação extrajudicial. Ele afirma que é. A transação extrajudicial que decorre da adesão do PDV implica quitação geral do contrato de trabalho, ou seja, o empregado quita o contrato. Não tem nada mais a reclamar, seja que título for, em tempo algum. Olha como isso é forte, não é? E aí ele coloca duas condições. Desde que isso conste do acordo coletivo, quer dizer, o PDV não pode ser instituído por convenção coletiva, tem que ser instituído por acordo coletivo, o que, convenhamos, faz todo sentido, porque o plano de demissão voluntária ele é específico da realidade de uma empresa e não de uma categoria empresarial. Então não tem mesmo sentido instituir PDV por convenção coletiva. Então, desde que conste do acordo coletivo, não é? E também dos documentos assinados pelo empregado. Quer dizer, primeiro a empresa negocia com o sindicato diz ok, eu concedo a quitação geral para aqueles que aderirem ao PDV. E depois, quando o empregado individualmente considerado, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, vai fazer adesão ao PDV, tem que estar escrito lá, ele tem que estar ciente de que a quitação é geral para nada mais reclamar. Bom, feito isso, e esse tema não é novo, algumas questões surgem daí. A primeira e a mais importante é: o acordo coletivo tem condições de validade, tem requisitos de validade que estão previstos ali nos artigos 612, 613, 614 da CLT, não é? Então, requisitos de validade. Primeiro, tem que constar lá do acordo a quitação geral. Ora, mas isso precisa ter sido aprovado numa assembleia de trabalhadores chamada Assembleia Ratificadora. Então, quando o sindicato, porque o sindicato não tem superpoderes, o sindicato ele só fala em nome dos trabalhadores. Quando o sindicato negocia com a empresa, antes de assinar o acordo, ele precisa convocar uma assembleia e a Assembleia de Trabalhadores tem que ratificar, concordar com aquilo que foi negociado, não é? Essa Assembleia ela tem que ser convocada especialmente para este fim, quer dizer, a convocação tem que ser para ratificar os termos do acordo coletivo firmado
com a empresa XPTO e ela deve ter também um quórum previsto lá no artigo 612 da CLT. Não é com qualquer quantidade de trabalhadores, tem um mínimo de trabalhadores que tem que participar dessa assembleia. Mas o sindicato tem que ser o sindicato da categoria, obviamente, não é? Então, se é um sindicato de uma categoria diversa daquele trabalhador, o sindicato não o representa, o acordo coletivo para ele não tem nenhuma validade. Então, primeiro, o sindicato representativo da categoria e depois a assembleia ratificadora. Mas não é só. O acordo coletivo, ele tem um período de vigência. O acordo coletivo não é por prazo indeterminado, ele tem um prazo determinado. Então, a adesão ao PDV tem que ocorrer no prazo determinado que é fixado no próprio acordo coletivo. Então, se você tem lá um acordo coletivo até 31 de julho de 2024, a adesão no dia 2 de agosto de 2024 não tem, obviamente, nenhuma eficácia, porque neste momento não existe mais acordo que autorize esta quitação geral. E por último, o acordo começa a ter validade, o início da validade do acordo é de 3 dias após ser depositado no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, que aí ele tem publicidade. Veja, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele não aprova ou desaprova o acordo, não é isso. Ele é um sistema, o sistema mediador, que recebe o acordo coletivo para que este acordo coletivo tenha publicidade. E a sua vigência começa 3 dias depois ter sido ali depositado. Tudo nos termos do artigo 614 da CLT. Então, se o acordo coletivo não tem estas características de validade ou a adesão foi feita fora do período de vigência, evidentemente que não haverá quitação total do contrato de trabalho. Eu estou deixando aqui na legenda uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, recente, que afastou a quitação geral exatamente porque um dos requisitos não estava sendo cumprido, tá certo? Agora, uma vez cumpridos todos os requisitos, então a aplicação da tese do Supremo Tribunal Federal é vinculante, é obrigatória. Nós temos que dizer que há quitação geral do contrato de trabalho. E no caso de quitação geral, o resultado da sua reclamação trabalhista será pela improcedência, não pela extinção, não pela transação, mas pela improcedência, porque quitação é forma de extinção da obrigação, tá certo? Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, não é? Para receber a notificação dos próximos vídeos. E principalmente, comente aqui o que você achou deste vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, a gente vai tentar responder. Que assunto você gostaria de ver aqui no canal do Se Ajuda, tá certo? Eu espero todos vocês nos próximos vídeos. Um abraço!